Blam! Hoje é terça-feira, 15 de julho de 2025 e bem-vindos à nossa segunda edição do dia. Hoje a gente mergulha numa história, daquelas com consequências globais mesmo. Como que a deportação de um cientista pelos Estados Unidos meio que impulsionou a China a virar uma superpotência em tecnologia. Exatamente. É a história do Qianqiu Sen, sabe? O engenheiro aeroespacial. A vida dele é um retrato muito forte, eu acho, desses dilemas entre ciência, geopolítica e xenofobia também, né? Especialmente ali na Guerra Fria. Uma história que mostra como o medo, o preconceito ideológico podem custar caro, afastar talentos e, nesse caso específico, mudar o jogo tecnológico mundial. Mas, para a gente começar, quem era esse Qianqiu Sen antes de toda essa confusão? Olha, ele nasceu em Xangai, lá em 1911. A família dele já tinha uma ligação forte com a educação moderna na China. E ele, desde cedo, um talento, assim, excepcional. Foi o melhor aluno na Universidade Jiao Tong de Xangai, sabe? E aí ganhou uma bolsa bem importante para estudar no MIT, lá nos Estados Unidos, engenharia mecânica. Ah, no MIT? E ele não parou por aí, imagino? Acabou indo para o Caltech? Correto. No Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, ele foi orientado por ninguém menos que Pyotr von Karman, que era uma lenda, né? E ele fez parte daquele grupo pioneiro. Como é que chamavam mesmo? O Esquadrão Suicida. Esse nome é ótimo. Isso, esse mesmo, o Esquadrão Suicida. Eles pesquisavam propulsores a jato. Isso era visto como uma coisa meio excêntrica na época, sabe? Antes da Segunda Guerra vir e mostrar que aquilo era o futuro. Nossa, pensar que algo visto como excêntrico virou a base de tanta coisa? Que interessante. Pois é, e esse trabalho inicial deles foi fundamental. Levou direto à criação do Laboratório de Propulsão a Jato, o JPL, que depois, claro, se tornou essencial para o Programa Espacial Americano. E o Qian não era só um membro qualquer, não. Ele era uma figura central ali. Chegou a ser conselheiro científico do governo dos Estados Unidos. Uau! Sim, e até entrevistou engenheiros nazistas na Alemanha depois da guerra, tipo o Werner von Braun. Quer dizer, ele estava totalmente mergulhado no esforço científico e estratégico dos Estados Unidos. O que foi que mudou? O que aconteceu? Então, aí veio a Guerra Fria. E o macartismo, né? Aquele clima de caça às bruxas, anticomunista fervoroso nos Estados Unidos. E o passado dele virou um problema. Uma suposta participação dele numa reunião social, lá em 1938, que teria alguma ligação com o Partido Comunista. Bastou isso. Naquela época, para intelectuais, às vezes isso significava só ser contra o racismo, contra o fascismo, sabe? Mas foi suficiente para levantar a suspeita. Uma suspeita que levou a consequências bem drásticas, pelo visto. Drásticas mesmo. O FBI acusou ele de ser uma ameaça à segurança nacional. Só que nunca apresentou prova concreta. Nada. Mesmo com o apoio de colegas importantíssimos, como o próprio von Karman, que escreveu para o governo defendendo ele, as acusações continuaram. Ele foi detido e depois ficou 5 anos em prisão domiciliar. 5 anos. Imagino que o fato dele não ter conseguido a cidadania americana deixou ele mais vulnerável, né? Aí, em 1955, com toda essa pressão, sem perspectiva nenhuma de resolver a situação, o Qian foi embora. Aceitou um acordo de deportação voluntária, né, entre aspas, e voltou para a China. Foi uma perda científica gigantesca para os Estados Unidos e para ele, pessoalmente, uma ruptura muito profunda. Impressionante. Uma história que realmente mostra o preço alto do medo, da suspeita sem base. Afastaram um dos maiores talentos da época, um talento que ajudou a construir a própria ciência de ponta do país que o expulsou. E esse é só o fim do capítulo americano dele, né? Porque aí começa a outra parte da história, que é fundamental para a gente entender como essa decisão lá nos Estados Unidos acabou impactando a ascensão tecnológica da China. Bom, vamos fazer uma pausa rápida agora. Minutinho e a gente já volta. Bem-vindos de volta. Nessa parte da nossa edição, vamos entender melhor as consequências, né, geopolíticas, científicas, daquela deportação do Qianqiu Sen pelos Estados Unidos. Como que uma decisão, assim, sabe, acaba impactando por tanto tempo a corrida tecnológica global? Exato. É um ponto crucial mesmo. A chegada do Qian na China, lá em 55, foi um divisor d'águas, assim.
Pensa bem, 15 anos depois, a China já estava lançando o primeiro satélite, o Dongfang Hong-1. Ele não foi só um cientista brilhante, ele formou gerações, né? Foi o arquiteto por trás do programa espacial e de mísseis da China. Impressionante. E tem até um simbolismo forte, olha só. A missão chinesa que pousou na faixa oculta da Lua em 2019, ela pousou justamente onde? Na cratera Von Karman. Uma homenagem direta ao antigo mentor dele lá no Caltech, nos Estados Unidos. Que reviravolta! Pois é, para os Estados Unidos foi a perda de um talento, extraordinário em propulsão. Já para a China, foi a semente, o pilar de uma futura potência científico-militar. E o mais doido é que essa dinâmica de suspeita, de perda de talentos, isso não ficou lá nos anos 50, congelado no tempo. Parece que ecoa até hoje, de um jeito bem preocupante. A gente vê relatos, por exemplo, no Wall Street Journal, no Stat News, falando de pesquisadores de origem chinesa ou sino-americanos que enfrentam um escrutínio pesado nos Estados Unidos, muitas vezes investigados sem prova concreta, sabe? E aí vários acabam saindo, deixando os laboratórios americanos. Parece um déjà vu. De certa forma, sim. E com implicações estratégicas bem atuais, né? O fascinante aqui é como a China responde a isso. Existem programas como o 1000 Talentos, por exemplo. Eles são feitos justamente para atrair esses cientistas de volta. Ah, imagino. Devem oferecer muita coisa. Com certeza. Financiamento robusto, laboratórios de ponta, prestígio. Tudo para trazer essa galera. Isso não só busca, digamos, reparar o que eles veem como perdas históricas, mas acelera o avanço da China, e em áreas super críticas hoje, como inteligência artificial, biotecnologia. Investigações do FBI, especialmente entre 2018 e 2021, com aquela China Initiative, mostraram um foco, desproporcional em cientistas de origem chinesa. Isso levantou acusações sérias de perfilamento étnico, né? E acaba minando a confiança na colaboração científica internacional. Então, essa fuga de cérebros que a gente vê mencionada em fontes como o Business Standard, a NPR, não é só número, é um fluxo real que está impactando a liderança científica americana. Exatamente. Centenas de pesquisadores sêniores, experientes, de origem chinesa, deixaram instituições americanas nos últimos anos. Isso me lembra aquela frase famosa do Dan Campbell, que era secretário da Marinha na época, sobre a deportação do Tien. Ele disse que foi a coisa mais estúpida que este país já fez. Olhando hoje parece certeiro, né? Mas na época o medo do comunismo era muito forte. Como que se equilibra isso, segurança nacional versus a necessidade de abertura na ciência? Essa tensão continua, né? Continua, e essa tensão histórica é fundamental para entender o quadro todo. A perda do Qian foi sintomática de algo maior, sabe? A dificuldade em aceitar que a ciência é, na sua essência, transnacional. O historiador Fraser McDonald, por exemplo, ele ressalta muito isso. O próprio sucesso do programa espacial americano dependeu demais de imigrantes. Cientistas judeus fugindo da Europa, talentos chineses também. E as contribuições deles nem sempre foram reconhecidas na história oficial, né? Verdade. Então, o anticomunismo, aquele nacionalismo mais fechado da Guerra Fria, ao expulsar o Tian, acabou, sem querer, fortalecendo um futuro rival tecnológico. E essa ironia histórica não ficou só no papel, né? Ela se manifestou de forma bem concreta e até trágica. Fala um pouco dos mísseis desenvolvidos lá na China, sob a liderança dele. Sim, a ironia é brutal. Mísseis que derivaram dos projetos iniciados pelo Tian, como aquela série Haiyin, que no Ocidente ficou conhecida como Silkworm, bicho da seda, né? Eles foram exportados e acabaram sendo usados contra forças navais dos próprios Estados Unidos. Nossa, quando? Aconteceu na Guerra do Golfo, nos anos 90. E mais recentemente, em 2016, teve relatos de ataques com mísseis parecidos contra o navio USS Mason, lá perto do Iêmen. Caramba! Quer dizer, a decisão de exilar um cientista por suspeita ideológica, décadas depois, volta para assombrar militarmente? Exatamente. É um ciclo bem complexo, de medo, exclusão e consequências que ninguém planejou. Com certeza. A história do Qian Shui-san serve como um alerta muito forte, sabe? Sobre os perigos de deixar um medo e a ideologia ditarem a política científica. Quando um país expulsa conhecimento ou cria um ambiente hostil para talentos internacionais, ele corre um risco sério de ser ultrapassado por quem acolhe esses talentos.
Ideias, afinal, são como foguetes, né? Precisam de um ambiente certo para decolar. Uma ótima analogia. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? De que maneiras as políticas atuais, sejam de colaboração ou de exclusão científica, podem estar agora mesmo moldando o equilíbrio de poder global das próximas décadas? Fica a reflexão. Com certeza fica. E olha, os links para as fontes que a gente usou como base para criar esta edição, como Just Security, Washington Post, os trabalhos do Fraser McDonald e também o acesso a outros artigos relacionados, tá tudo na descrição, viu? Esperamos que tenham gostado desta edição. Um abraço bem carinhoso e lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7h, meio-dia e 17 horas e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!